Curva a sua cabeça, por favor, irmãos. Espírito Santo, nessa manhã nós te pedimos graça e espírito de revelação para a pregação do seu evangelho nessa manhã. Que tudo que for pregado, Senhor, alcance a nossa mente e coração, nos convença, Senhor, da vida que levamos e que tudo que for produzido nessa manhã gere frutos para a honra e glória do seu santo nome. Amém e amém. Amém, irmãos. Bom dia. Todo mundo bem? Espero que estejam todos bem. Como o Juan bem falou, nós estamos nessa série sobre o Evangelho para a vida real. E hoje é o 10º capítulo. Eu estava vindo no Uber pensando, cara, já se passaram 10 domingos contínuos da gente falando sobre o Evangelho para a vida real. E tem uma coisa que meus amigos aqui mais próximos, todos eles devem ouviram pelo menos uma vez, é que eu falo que toda vez que a gente se depara ou olha para as Escrituras e vê o Evangelho sendo pregado, todos os ouvintes eles se colocam numa posição de ter que responder aquela mensagem que é passada, né? Então, não existe ouvir o Evangelho e não ter uma resposta. Então, o Evangelho é uma mensagem, uma notícia que todo ouvinte precisa responder de maneira positiva, aceitando e entrando, aceitando as condições que ele se propõe e obedecê-lo, ou se rejeita. Você deixa essa mensagem para lá, não importa, não se interessa. E é muito normal nós vemos esse cenário lá, quando vai falar sobre os discípulos e multidões nas Escrituras, todo mundo já leu, possivelmente em alguma carta, algum dos evangelhos, essa relação de discípulos e multidão. E Jesus sempre prega, e uns creem nele. O apóstolo João, no seu evangelho, ele fala muito sobre muitos creram nele, mas outros, e aí ele tem sempre alguma coisa sobre esses outros a falar. Diante desse cenário, a gente está falando sobre o evangelho há 10 domingos, então, diante de 10 domingos, você está sempre se colocando nesse lugar de ouvir e responder o evangelho. Então, cada um de nós, a cada domingo, precisamos analisar e falar, cara, eu preciso dar uma resposta, eu preciso responder. E a nossa vida, ela vai dizendo qual é o tipo de resposta que a gente está dando à mensagem do evangelho que a gente está recebendo todo domingo. E aí, na sua cabeça, você pode falar assim, poxa, eu tenho respondido positivamente a cada uma das mensagens que eu estou recebendo aqui nessa comunidade. Se foi isso, graças a Deus. Mas a resposta do evangelho, ela não é só de fala, ela é de ação. Então o evangelho, ele não é uma boa ideia. O evangelho, ele não é algo que você fala, você guarda na sua cabeça e pronto, tem uma informação. Não. O evangelho é uma notícia que te obriga a responder com a sua vida. E aí, hoje eu vou falar, o capítulo 10, ele fala sobre a troca de Paulo. Eu mandei lá no grupo com os meninos ontem, quando eu mandei para eles o esboço, falei, olha, eu estou colocando aqui um subtítulo para essa mensagem, porque eu quero estender um pouquinho do que o autor fala no livro. Então, o tema principal, né, o tópico lá do livro é a troca de Paulo, e um subtítulo é o custo do discipulado. O discipulado, ele tem um custo. E todos nós, na condição de pessoas que se dispõem a ouvir o evangelho, se colocam diante desse custo. Mas eu queria introduzir a nossa mensagem com uma coisa. Há um pouco menos de um mês, a gente teve as Olimpíadas em Paris, né? Quem acompanhou as Olimpíadas de alguma forma, viu na rede social, essas coisas todo dia, legal. E esses eventos esportivos, né, até mesmo para quem não gosta de assistir, como são eventos grandes, a gente acaba tendo contato com eles de alguma forma. Por exemplo, você está passando na TV lá, passando os canais, está tendo badminton. Gente, quem vê badminton? Ok. Mas está lá, Brasil. Pô, tu fala, cara, o Brasil, vamos torcer para o Brasil, né? Então, as Olimpíadas, elas trazem para a gente algumas questões, algumas emoções, trazem para a gente sensação de raiva, né? Pô, quem fica irado quando tem uma injustiça em algum esporte? Vou nem citar o futebol. Quando o jogador faz aquele gol impedido e o VAR não interfere. Muitos vão falar que acontece muito com o Flamengo. Mentira. Né? Mas acontece. E gera na gente, né, algumas sensações de raiva, tipo, caraca, é injusto. E também as Olimpíadas trouxe para a gente um monte de memes, né? Quem não viu um monte de memes aí nas Olimpíadas, isso também aconteceu. Mas vocês já pararam para pensar em como é o discurso dos atletas?
Então, tivemos uma final e os atletas estão lá falando, os que venceram chegam lá e falam: graças a Deus, ou valeu a pena todo o esforço, valeu a pena abrir mão, valeu a pena passar alguns apertos. Aí muitos atletas falam do pai, da mãe, né? Nessas Olimpíadas especificamente, a gente teve muita gente que veio de uma condição humilde, de uma condição pobre, e tiveram que fazer esforços para conseguir estar nas Olimpíadas, né? Quem não se emocionou com a menina do judô, né? A Bia. Então, assim, evoca para a gente algumas emoções, não é? Beleza. Em contrapartida, as pessoas que perdem, a gente lamenta junto com eles, né? Caraca, o cara foi lá, poxa, nadou, correu a beça e perdeu. Ele, na hora de dar uma reportagem, dar uma entrevista, ele vai falar: eu vou treinar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou abdicar mais de mais coisas para que na próxima competição eu consiga chegar mais forte. Então você vê que o discurso de abrir mão de alguma coisa, ele é comum no meio esportivo. E essa linguagem, ela não é só do ambiente de esporte. No ambiente corporativo, a gente sempre fala sobre isso também, sobre abdicar de algumas coisas. Na faculdade, a gente sempre vai falar sobre não abrir mão de uma festinha para poder estudar, porque na segunda-feira tem prova. E assim, esse discurso de abrir mão para alcançar alguma coisa sempre está presente com a gente. A gente sempre aprende isso. E aí as Escrituras, ou o apóstolo Paulo, ele também usa isso. Num contexto que ele vivia, obviamente, mas ele traz esse peso de que, na nossa jornada, é necessário trocar alguma coisa a fim de alcançar alguma coisa maior. E quantos de nós já nos deparamos com um texto de Filipenses, que fala lá que Paulo considera tudo como perda? A gente compartilha essa palavra, a gente compartilha esse versículo, a gente coloca ele na nossa bio do Instagram, eu fiz isso, e será mesmo que a gente considera tudo como perda? E o que é o tudo como perda? Vamos olhar para o texto? Abre para mim em Filipenses 3, a partir do versículo 4. Aqui Paulo está falando com a igreja de Filipe, né, sobre a exortação a alguns homens que estavam se colocando no meio da igreja para colocar um ensino que não era um ensino de Cristo, né? Era um ensino baseado nas obras humanas, nas tradições da época, né? Possivelmente eram homens judeus ali, fariseus, enfim. E diz assim, a partir do versículo 4: se bem que eu poderia até confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Ele vai falar o porquê ele poderia confiar na carne. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por amor de Cristo. Sim, de fato também consideram todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Então, Paulo, diante de um cenário em que haviam pessoas querendo perverter o curso da igreja, onde Paulo ensinou e os apóstolos ensinaram que a salvação vinha por meio da fé em Cristo Jesus, e alguns homens queriam colocar para ele pesos de manifestações de obras humanas, ele fala: gente, dentre todas essas pessoas que estão aí, eu poderia muito bem ensinar a vocês isso que eles estão ensinando, porque eu tenho credenciais para tal. Eu sou um homem religioso e muito zeloso. Então, até dentro do que eles estão falando aí, vocês deveriam me ouvir, porque em tese, ou entre muitas aspas, eu sou melhor que eles.
Então, poderia falar muito bem sobre isso. Mas Paulo, vou colocar aqui um termo, sendo o maior entre esses homens, inclusive, ele olha para a glória de Cristo e fala que tudo aquilo que ele construiu de zelo, de fervor, ainda que de forma errada, na força das suas mãos, ele passa a considerar como perda. Porque nada daquilo que Paulo poderia produzir poderia ajudá-lo a alcançar a salvação. Então, Paulo, dentre todos os homens que tinha motivo para se orgulhar, ele se coloca como um cara que põe tudo a perder. Ele coloca todos os anos que ele se dedicou para ser um homem zeloso, para ser um fariseu zeloso, para ser aquele homem que agrada a Deus segundo as suas obras, ele deixa tudo de lado. Porque ele reconhece que diante do conhecimento de Cristo, nada que ele produz serve. Então você se coloca diante desse cenário. O homem dedicou a sua vida inteira para estudar. Ele vê, entre aspas, a seita dos nazarenos aparecendo, ele vai perseguir. Ele mata pessoas, mata famílias, mata homens, mulheres, inclusive crianças, mata e persegue. E um dia ele encontra esse a quem ele estava perseguindo. E depois de um tempo ele consegue falar que tudo aquilo que ele fez, ou seja, todos os anos que ele se dedicou, para nada serve. Não serve para nada. Porque era só obra humana, era a obra dele. Não tinha a ver com a obra de Deus. E talvez você não seja como Paulo aqui, que, dedicou a vida inteira para seguir alguma coisa, ou confiando na sua própria obra. Mas se para pensar que talvez a gente tenha lugares que nós dedicamos o nosso coração que não está ajustado com aquilo que Jesus ele tem para nós. E aí quando nós nos deparamos com considerando tudo como perda, será mesmo? Será que nós teríamos a capacidade de, diante da revelação de Jesus, falar: Jesus, você é realmente maior do que aquilo que eu passei os meus 27 anos tentando construir. Jesus, você é maior e eu posso abrir mão de qualquer coisa que eu tenha agora e eu construir aqui o meu castelinho. E eu posso abrir mão disso aqui para ter o Senhor. E nesse contexto de Paulo aqui, a gente vai passar por alguns outros textos também, mas especificamente nesse texto a gente consegue ver Paulo fazendo umas rupturas, e eu vou usar esse termo algumas vezes durante essa mensagem. A primeira ruptura, como eu já falei, é a ruptura com o seu estado inicial, como ele era, esse homem zeloso, esse homem que vivia, entre aspas, para a obra de Deus, e ele tinha em mente que ele estava agradando a Deus com as suas próprias obras, que não era gerado de Deus, mas dele mesmo. E a segunda ruptura que ele faz é de alvo. Então, Paulo ele tinha uma rota, e ele muda essa rota por causa do conhecimento de Jesus Cristo. Então, os versículos 10 e 11, ele vai falar que para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo eu consigo chegar à ressurreição dos mortos. Então a esperança de Paulo, ela estava bem à frente. Ele era um homem que todos nós sabemos que foi chamado para sofrer em nome do Senhor. Ele seria um homem que sofreria. Ele não teria vida fácil. Mas isso para ele era um meio dele se identificar com Cristo na sua morte. Para que dessa forma ele conseguisse ter vida e vida eterna. Então você vê que Paulo saiu daquele homem de perseguir e matar para ser perseguido e morrer. Então o encontro com Jesus Cristo, novamente, ou ouvir a mensagem do Evangelho, ela não se trata de uma boa ideia. Ela se trata de uma mensagem que nos fere e muda a nossa rota. E Paulo, quando ele fala essas coisas, ele está falando aqui para os irmãos de Filipos: olha, eu tenho marcas de que eu realmente vi Jesus e confio nele. E eu estou respondendo com a minha vida a essa fé que eu aderi. Eu estou considerando tudo que não é produzido de Deus como perda.
E eu estou redefinindo a minha rota para alcançar uma esperança maior, que não tem a ver com agradar a Deus por perseguir e matar, ou perseguir, ou fazer as coisas das minhas próprias obras, mas tem a ver com alcançar o Cordeiro, porque eu estou me identificando com Ele na sua morte, frequentemente. Disso nós temos um ensino, que talvez, irmãos, nós aqui, de fato, um dia encontramos o Senhor falou ao nosso coração, a sua mensagem iluminou os nossos olhos, e nesse dia nós tomamos a decisão de tomar uma ruptura drástica, do tipo, eu vou viver para Deus, eu vou abraçar isso, eu vou viver a vida na igreja. Só que a vida cristã, ela não é feita de uma ruptura, ela é feita de identificação na morte de Jesus continuamente. E a pergunta que fica é, que tipo de morte nós estamos passando? Que tipo de coisa nós estamos fazendo que identifica que eu e você estamos nos identificando com Cristo na sua morte? Ou será que nós achamos suficiente um dia? Não, um dia eu encontrei-me com Jesus e ali eu abri mão disso, disso. E hoje Jesus não fala mais no nosso coração a ponto de nós sabermos o que nós precisamos abrir mão. O que há 10 anos, 11 anos atrás, quando eu converti, eu tive que abrir mão. E o que hoje o Espírito fala comigo que eu preciso abrir mão? Como é que eu vou considerando frequentemente tudo como perda? Ou será que eu considerei uma vez? E a partir dessa uma vez eu vivo por um ideal. Parece que o ensino paulino ele não fala sobre nós termos uma única experiência, mas frequentemente, mortificando a nossa carne, a fim de alcançar a ressurreição dos mortos. E para quem me segue no Instagram, essa semana eu coloquei alguns textos que falam sobre a nossa esperança escatológica. O que foi? Para quem me segue, tem gente que não segue, gente. Tudo bem. É porque assim, meu Instagram é fechado, né? Não estou longe disso. Mas é fechado, então quem não consegue ver. Mas vamos seguindo aqui. Não distrai, não. E eu coloquei alguns textos que falam sobre a realidade do novo céu e da nova terra. E como olhar para a eternidade, olhar para o que Deus vai fazer no futuro, molda o nosso coração para que a gente não caia nos prazeres dessa era hoje. Como nós olharmos para um dia que não vai ter dor, nem sofrimento, nem mágoas, e essas coisas todas moldam o nosso dia, nossos dias atuais. Porque se a gente perde de vista o fato de que um dia Cristo voltará e todas as coisas serão resolvidas, cara, não faz sentido a gente ser crente. Paulo mesmo vai falar isso lá em 1 Coríntios 15, que se a nossa esperança ela se limita a essa era, nós somos os mais infelizes entre os homens. Porque não faz sentido a gente crer e abdicar de coisas em nome de Jesus se o fim é aqui. Não faz sentido. Mas, se tem uma esperança eterna e gloriosa, faz todo sentido a gente abdicar de algumas coisas. Faz todo sentido a gente considerar algumas coisas como esterco aqui e agora, minha filha, para alcançar uma glória maior quando Jesus voltar. E aí, recentemente, principalmente depois da pandemia para cá, nós tivemos muito contato com os ensinos de escatologia. E, sinceramente, eu tenho muito medo e muito temor de nós não sermos pessoas que conhecem sobre escatologia, conhecem sobre a volta de Jesus, conhecem eventos, conhecem teorias, mas isso não desceu para o coração. A ponto de nós lidarmos com alguém que está doente e não ter a esperança de, cara, essa pessoa ela pode ser curada agora, mas o mais importante do que essa cura física é ela ter Jesus e ser chamada no último dia para viver uma vida eterna. Assim como você sofrer algumas coisas, né? E conversando com algumas pessoas, eu falei, cara, olha, eu consegui olhar para a esperança escatológica e quando eu sou vítima de um racismo, por exemplo, eu ansiar pela volta de Jesus, porque eu sei que Ele, que é o justo juiz, Ele vai fazer justiça às injustiças sociais, raciais e financeiras que eu sofro agora.
Isso não é uma utopia, porque a Bíblia fala que Ele é o justo e fará justiça. Mesmo que os governantes não façam, Ele fará. Então, sabe como a esperança escatológica ela precisa estar muito latente para a gente? Porque imagina só que desgraça seria eu não ter essa esperança. Velho, sinceramente, não vale a pena a gente permanecer aqui. E esse ensino de trocar coisas não é um ensino que se limita, né, a Paulo, como se fosse pouca coisa, e não é. Mas vamos lá em Atos também, dos Apóstolos. A partir do capítulo 2, até aqui estão compreendendo, estão me acompanhando? Se estiver muito rápido, eu falo mais devagar. Atos 2, a partir do versículo 37, o que está acontecendo aqui? Glória. O Espírito caiu em Atos 2, na festa de Pentecostes, e os discípulos começaram a falar em outras línguas, e muitas pessoas de outras nações estavam ouvindo os discípulos falarem das maravilhas de Deus em sua própria língua, e eles começam a insultá-los, falando que eles estavam bêbados, eles estavam fora de si. Mas Pedro faz um discurso e explica o que está acontecendo ali naquele cenário. Pedro, ele fala do Evangelho. E os homens que ouviram, eles precisam responder. E eles respondem a partir do versículo 37. Diz assim: ao ouvirem isso, ficaram com o coração pesaroso. Note que eles não ficaram com o coração alegre com aquilo que eles estavam ouvindo, não. O coração deles ficou pesado. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Ou diante disso que você acabou de falar agora, do evangelho que você pregou, o que nós faremos? E Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Cristo, para o perdão dos vossos pecados. Você nota que Pedro não fala para eles: irmãos, vocês ouviram? Tá tudo bem, agora vocês são igreja junto com a gente, porque vocês ouviram o evangelho. Não. Ao ouvirem a mensagem, Pedro fala para eles que eles precisam tomar uma ação. Arrependei-vos. E sinceramente, irmãos, quando eu me converti em 2013, eu ouvi mensagem de arrependimento milhares de vezes, não aguentava mais. Sério. Arrependam-se, muda a rota, muda a veste, muda, sei lá, muda a mente. Tinha tanta coisa que tinha que mudar para que a gente pudesse se adequar à realidade de Cristo, que eu até agradeço o tanto de vezes que eu ouvi a mensagem de arrependimento. Mas você note que é um pressuposto. Irmãos, o que faremos? Arrependam-se. Muda a rota de vocês, muda o estilo de vida que vocês têm, mudam, cara, o que precisa ser mudado. E aí ele vai falar: e cada um de vós seja batizado, demonstre publicamente que vocês aceitaram a mensagem. Novamente, demonstre publicamente, por meio da imersão nas águas, está dizendo: olha, eu morri para o velho eu, e estou renascendo com um novo eu, que não tem a ver comigo, eu nasci de novo pelo Espírito. Nós nascemos de novo pelo Espírito, irmãos. Obrigado, irmão. E ele fala que essa ação é para, novamente, ação de troca. Você perde a sua vida e sua antiga vida para quê? Para ter perdão dos seus pecados e receberem o dom do Espírito Santo. Ele fala mais, no versículo 40, e os aconselhava e exortava com muitas palavras. Olha as muitas palavras que Lucas faz questão de mostrar para a gente. Salvai-vos dessa geração perversa. A
salvação tem a ver com você sair de, ou você estava no local, você não estar mais nele. Mas sabe que a jornada cristã, ela não tem a ver com eu aceitar Jesus e vou para o céu? Quem dera, né? Mas se fosse assim, não teria quem pregar para mim, né? Mas ele fala, olha, não se conformem a essa geração perversa. Vocês não podem viver como essa geração perversa. Se vocês estão se arrependendo e mudando a vida, vocês precisam viver diferentemente dessa geração que é perversa. Logo aparece para a gente uma marca. Aqueles homens que ouvem o Senhor Jesus, ou ouvem a mensagem do Evangelho, se arrependem do seu mau caminho e resolvem ser batizados, eles vivem inconformados com essa geração perversa. E nós estamos inconformados com essa geração perversa, irmãos. Nós vivemos conforme ou em inconformidade com essa geração. E aí, essa discussão pode ser muito longa sobre o que é viver conforme essa geração, mas eu vou resumir em obras. Será que as nossas obras são idênticas à geração perversa? Isso eu não estou falando de veste, eu não estou falando de roupa, não estou falando de modo de falar, muito pelo contrário. É os frutos. Os frutos da nossa vida, eles são frutos que demonstram que nós estamos em conformidade a essa geração perversa ou em conformidade ao arrependimento e o dom do Espírito que eu recebi. E aí, quando eu falei no início que a resposta à mensagem do Evangelho, ela não tem a ver com uma ideia, mas tem a ver com a vida que a gente vive, a nossa vida está demonstrando se eu estou vivendo e aceitando o que o Evangelho propõe para mim. E daí, irmãos, sempre que nós nos depararmos com a revelação da glória de Jesus, a mensagem do Evangelho, nós precisamos responder se eu vou trocar aquilo que eu tenho hoje, a forma que eu vivo, que não está adequada à mensagem de Jesus, por Ele, ou se eu vou trocá-lo para ficar com a vida conforme esse século. E note que, assim, a mensagem de Jesus, ela é atemporal. A mesma mensagem que tocou os amados que estavam ouvindo a pregação de Pedro, ela também alcançou os irmãos de Filipe. E ela tem nos alcançado hoje. E a exigência é a mesma. Tanto no passado, quanto agora, como vai ser amanhã e no próximo domingo, que se Deus quiser nós estaremos aqui ouvindo o Evangelho de novo. A exigência é: responda, se arrependa, muda a sua rota. Jesus Cristo é maior, vale a pena a gente abdicar de coisas para ter Jesus, irmãos. E talvez os nossos esforços em conseguir coisas materiais, elas sejam até muitas vezes maior do que o nosso empenho de mudar a nossa rota para alcançar o nosso Senhor. Ou, como Paulo falou, nos identificarmos na morte de Jesus. E parece que nesses dias, a gente pensar nessa relação de troca parece ser ofensivo, porque nós somos uma geração que exige garantias. Tudo para nós precisa ter uma certeza. Nós temos dificuldade de escolher coisas. Vídeo, quando você se propõe a escolher um filme na Netflix, e você vê aquele 1 milhão de filmes lá para você assistir, você tem dificuldade. Se você não tiver eu preciso ver esse aqui, você vai ficar lá rolando, e não vai encontrar nada. E aí passou um tempo de um filme e tu não assistiu nada. Entre outras coisas. Por quê? Porque nós não queremos errar. Nós não queremos tomar uma decisão que a gente vai se arrepender. Nós não queremos. Mas quem gosta de se arrepender? Alguém gosta de tomar uma decisão, errar e ter que se arrepender? Ninguém gosta. Mas, diante da mensagem do Evangelho, existem as garantias que a gente precisa. Olha isso. Todas as garantias que a gente precisa estão aqui.
será que a gente consegue crer, pelo menos? Crer que as garantias que estão aqui no Evangelho, elas vão se cumprir? Crer que se eu me arrepender e publicamente confessar que Jesus Cristo agora é o meu Senhor, porque eu morri e ressuscitei, e aí eu recebo o dom do Espírito Santo para viver uma nova vida, eu vou viver uma nova vida e vou alcançar a eternidade? Ou será que falar de eternidade é um termo tão longe ou que nós temos incapacidade de compreender, que nós falamos, acho que é melhor rejeitar, porque se eu não entendo, não faz sentido eu acreditar, né? Porque é melhor viver o agora. Mas não, irmãos, não é. Não é. E quantos de nós não estamos vendo o poder de Deus atuando no nosso meio? Isso só mostra para a gente que Deus está operando. E novamente, parece que toda vez que eu prego, eu falo sobre isso, porque é uma realidade. Se Deus opera agora, Ele é fiel para operar com todas as suas promessas, inclusive as do final. Portanto, vale a pena a gente trocar nosso modo de viver para alcançar Cristo. E todo esse ensino de troca, ele não é um ensino que os apóstolos inventaram. Vamos abrir agora Marcos 8 e vamos gastar um tempinho olhando para isso agora. Marcos 8, a partir do versículo 34. Quando nós falamos de rupturas que nós precisamos fazer, e isso vai ser repetitivo, é porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele é um homem de rupturas, sabe? E sinceramente, irmãos, eu sinto falta de ouvir bons testemunhos. Saca? De pessoas que abriram mão de coisas mesmo porque tiveram um encontro com Jesus. Pessoas que, cara, eu era, sei lá, velho, traficante. Mas Jesus me encontrou um dia, eu abri mão de tudo aquilo e hoje eu vivo para Deus. Sabe aqueles pregadores que entram num ônibus? Entravam com mais frequência um tempo atrás, agora a gente vê muito menos. Mas chegava lá com uma latinha, com uma casa de recuperação, que a gente sempre achava chato, porque o cara fala texto fora de contexto, que o cara fala com uma linguagem um pouco mais, que não é robusta, né? Uma fala bem cheia de gírias, e a gente acha ruim. Mas é o homem que foi impactado por Jesus. E por ser impactado com Jesus, ele fala, cara, eu quero ganhar todos os viciados que eu puder, porque eu estive naquele lugar e Jesus me achou lá. A gente não ouve com tanta frequência isso. A gente não ouve traficantes que são libertos daquilo que ele vivia. E mentirosos. A gente passa, às vezes, até a não conseguir ver uma pessoa que é um bêbado, às vezes, que está jogado na rua, como um homem renovado. Para você ver como a nossa lente sobre o poder de Deus, ela está cada vez mais embaçada. A gente não consegue olhar uma pessoa que às vezes incomoda a gente e falar, se Jesus encontrasse essa pessoa. Se Jesus transformasse essa pessoa. Não, irmão. Para a gente é muito mais fácil a gente rejeitar essa pessoa. Ai, meu Deus, que chato. Mas pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, para transformar aquele chato em um homem renovado ou numa mulher renovada, não, a gente não faz não, porque talvez a gente não creia no poder de Deus, como a gente diz que a gente crê. Então, diante desse cenário, qual é o poder de Deus? Eu queria, irmãos, ouvir testemunhos de verdade. Eu queria lá ouvir as minhas queria, mas não deu. Eu queria, irmão, sério, ouvir pessoas falando que abdicaram e botaram a sua vida em risco, mesmo porque aceitaram a Jesus. Pessoas de família, de contexto completamente pagão, mas Jesus encontrou. Porque um dia, irmãos,
eu cheio de ateísmo na minha cabeça, Jesus se revelou para mim. E por que não? Ele não pode se revelar para outras pessoas. De condições que a gente vai julgar como deplorável em muitas das vezes, mas Jesus pode alcançá-las. E nós precisamos de fé, irmãos. Sério. Nós precisamos de fé para que Jesus ele seja Senhor de todas as pessoas. Porque parece que na nossa vida, ou na nossa visão de que o que é o que Deus pode fazer, nós mesmos limitamos o que Jesus pode fazer. E Paulo, com maestria, ele sempre vai falar que Jesus não é o Deus dos judeus, ele é do gentio, ele é do homem, é da mulher, é um Deus que Pedro vai falar por meio do Joel que vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E ali vai envolver ex-ladrões, ex-prostitutas. O que você pensa aí que é uma condição deplorável? Pessoas que fazem racismo contra o preto, essas pessoas podem ser alcançadas por Jesus, irmãos. E será que nós acreditamos nisso ou nós queremos justiça própria? Porque se nós imaginarmos que alguém não é digno ou não pode receber misericórdia de Deus, nós temos um problemão. E para todos nós, seja os discípulos, ou seja a multidão que está aí no mundão, ou pessoas que estão só acompanhando Jesus porque, ok, é legal eu ter uma religião, que, poxa, é legal. Jesus, ele chama, como diz aqui em Marcos 8, a partir do versículo 34, que vai falar, e chamando a multidão com os discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diante da obra de Jesus, irmãos, todo ouvinte, seja ele uma pessoa que você acha legal, ou uma pessoa que você acha que vive em condição deplorável, pode responder negando a si mesmo. Qualquer pessoa, negue-se a si mesmo. Negue o seu eu, negue o seu ideal, negue seus sonhos, seus projetos, negue-se. Tome a sua cruz, que tem a ver com você mostrar que está seguindo um caminho de morte continuamente. A cruz, para muitos ali na época de Jesus, ela significava o quê? Estou indo para morrer. Então estou aqui com a minha cruz, aqui caminhando para a morte, porque eu estou negando o meu eu, e a partir da morte do meu eu sigo a Jesus. Jesus está chamando cada um dos discípulos e cada um que está na multidão a segui-lo. Cada um negue-se. Cada um de nós aqui, negue-se. Jesus está falando, gente, o que rivaliza comigo no seu coração, nega isso, abdica disso, troque isso por me seguir. E qual é o custo, irmãos? O que é que nós precisamos abrir mão? Será alguma frustração? Será uma dificuldade de ter fé? Será, irmãos, que cada um aqui pode ter alguma coisa no seu coração nesse momento, que precisa ser negado, para que nós consigamos testemunhar. Eu estou abrindo mão de determinada coisa, para seguir o meu Senhor. Eu preciso abdicar, irmãos, poxa, de uma mágoa que eu tenho, e me expor a esse caminho de vulnerabilidade e morte, para que eu possa me conformar a Jesus, não sei. Seguir Jesus é o que é pedido para todo ouvinte da mensagem do Evangelho. E Jesus, mesmo sem precisar,
ele fala uma coisa no versículo 35 que deveria nos deixar sem sono de madrugada, que é: quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Nós estamos preservando a nossa vida ou estamos perdendo a nossa vida, irmãos? Porque se nós não estivermos perdendo a nossa vida agora, numa eternidade ou num juízo próximo que está chegando, nós vamos perdê-la. E ele segue falando: pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? 37, ou que daria o homem em troca da sua vida? Lembra que Paulo lá no início tinha tantos credenciais que diante da glória de Cristo ele fala: cara, eu considero tudo como perda, porque assim, tudo que eu tenho não presta para nada. Novamente, o que daria o homem pela sua vida? O que eu e você, irmãos, podemos dar a Deus para no dia final nós falarmos: Deus, olha, eu tenho isso aqui, pô, me preserva aí. Nós não temos, irmãos. E no versículo 38 ele fala: quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. Note que esta geração adúltera e pecadora não se refere à geração de Jesus, mas a todas as gerações que passam até que Jesus volte. Lembra que a mensagem de Pedro tinha a ver: não se conformem com essa geração perversa. O ensino de Jesus, ele fala a mesma coisa. E para nós hoje o ensino é o mesmo. E notem, irmãos, mais uma vez, a minha versão ela fala de vergonha ou envergonhar. Ele fala que o Filho do Homem também se envergonhará de quem se envergonhar de mim. Mas outras versões fala rejeitar. Eu gosto dessa versão, que seria: ele também rejeitará quem rejeitou a mim e as minhas palavras nessa geração perversa e adúltera. Então, o Filho do Homem, o nosso Cristo que nós cantamos aqui, o Deus de nossos pais, que fez algo no passado, que nós queremos que Ele faça agora, se nós não nos conformarmos às suas palavras, Ele vai olhar para nós e vai falar: não, te conheço. Ou vai para a minha... Esqueci o lado, é a esquerda ou a direita que Ele rejeita? Esquerda. Obrigado, irmãos. Eu não sei o quanto isso mexe com o seu coração, irmão. Eu não sei o quanto vem de temor sobre você pensar que se a gente não estiver perdendo a nossa vida aqui e agora, nós não teremos vida eterna. Saca? Você já parou para pensar, de verdade, o que é a sua marca de que você está perdendo a sua vida agora? O que é que demonstra que você está crucificado com Jesus e agora não é mais você que vive, mas que Cristo vive em você? O que as pessoas que vivem ao seu redor podem falar ou testemunhar da vida de Deus que você produz e não as obras da carne, já que você está em conformidade com Jesus? Porque, irmãos, se nós estivermos achando que estamos perdendo a nossa vida, nós vamos ter uma surpresa quando Jesus voltar. Nós morreremos aqui, agora, nessa era, como pessoas fiéis a Jesus, porque, né? Caraca, eu creio em Jesus, estou no culto todo domingo, estou aqui na Zelo, estou direitinho. Mas se a vida não estiver sendo perdida, a gente vai ser ressuscitado no último dia para o juízo.
E não vai ser legal. Mas, em compensação, se nós hoje estivermos perdendo a nossa vida, dando sinais claros de que, de fato, nós encontramos Jesus na jornada da nossa vida, nós seremos ressuscitados para uma glória eterna, que é a glória que nós esperamos. O Cristo ressurreto vindo a nós e nos chamando de bendito do Pai. É a troca que nós precisamos fazer aqui e agora. Perder para ganhar. Porque se nós preservarmos a nossa vida, nós vamos perdê-la. E de forma prática, irmãos, nós precisamos viver uma vida de contínuo arrependimento. 1 Coríntios 9, por favor. 1 Coríntios 9, versículo 25. Nós precisamos ter uma vida que demonstre que nós ouvimos o Evangelho e estamos correspondendo a ele. Paulo novamente vai usar da analogia dos atletas, né? Assim como eu falei no início, para nos dar uma indicação. Que ele fala o seguinte, na parte B aqui, ele fala: os atletas fazem para alcançar uma coroa perecível. O que eles fazem? Eles se esforçam, eles se dedicam, eles são disciplinados, eles trocam coisas, eles abdicam de coisas para alcançar uma coroa, ou na nossa linguagem atual, uma medalha, que é perecível. Nós, porém, uma coroa ou uma medalha que não se acaba, irmãos, que não perece, irmãos. Nós corremos, nós nos esforçamos para alcançar algo que não é perecível. A glória que Cristo propõe para nós não é perecível. Não é como a medalha que nós recebemos, que os atletas recebem na Olimpíada esse ano, mas na próxima, alguém pode ganhar a medalha que ele ganhou dessa vez e ele é esquecido. A nossa não, irmão. Jesus não esquece de nós. Jesus não esquece daquilo que nós estamos fazendo. Jesus não está aqui com dúvidas. Ele está afirmando: nós vamos alcançar uma coroa que é imperecível, irmãos. Ela não falha, ela não quebra, ela não passa. Ela é eterna. Então nós podemos, sabe, a garantia que nossa geração tanto precisa, Jesus nos dá. Ela não perece, a coroa da vida, ela não vai ser retirada de nós. Então, irmãos, por favor, troque. Não preserve a vida agora para perdê-la no futuro, mas percam a vida agora para ganhá-la eternamente, quando nosso Senhor Jesus voltar. Vivam uma vida de arrependimento, se identifique na morte de Jesus frequentemente. Tudo aquilo que rivaliza com a obra de Jesus na sua vida, deixa de lado, irmãos. Irmãos, pode ser trabalho, pode ser dores, pode ser práticas, pode ser lugares, pode ser tantas coisas, irmãos, mas abdiquem, mesmo que doa, porque Jesus vale mais. E tudo que nós precisamos é andar satisfeitos em ter Jesus. Nós precisamos estar satisfeitos em ter Jesus, irmãos. No dia bom e no dia mau, ter Jesus precisa bastar. Se tiver problema financeiro e tem Jesus, está maravilhoso. Porque se nós tivermos dinheiro em abundância e não ter Jesus, toda a nossa riqueza não comprará a nossa salvação no juízo. Não adianta nós corrermos atrás de reconhecimento de homens, porque no final, todos os likes, todos os nossos views, eles não serão suficientes para falar: olha, Jesus, eu sou popular, portanto, me aceita aí. Não vai valer a pena, irmãos.
vale a pena você sofrer nessa era. E parece que falar de sofrimento nessa era é complicado, porque a gente está vivendo uma vida de positividade. Tudo para nós é positivo. Irmão, mas o Evangelho não é. Não é. Por mais que tenha uma esperança, ele exige de você. E não dá para seguir o Evangelho good vibes. Tipo, legal. Não. A mensagem de renúncia acompanha o Evangelho. Então, se você está conosco nessa série, há 10 domingos, irmãos, você precisa renunciar a alguma coisa. Você precisa conseguir olhar e estar satisfeito em ter Jesus. Porque como Paulo vai falar, que à medida que ele está crescendo em conhecer Jesus, todas as coisas passam a ser consideradas como esterco. Se você acha que esse versículo é legal, você está com um problema. Porque ele não é legal. Ele exige conhecimento de Jesus. E quanto mais você conhece Jesus, todas as coisas, irmãos, todas as coisas perdem valor. Se você tem filhos, como eu tenho, 2 princesas lindas, a gente precisa sempre podar o nosso coração para que nossos filhos não sejam o motivo da nossa vida. Precisa ser Cristo. Tendo uma esposa, ela não pode ser o motivo pelo qual eu vivo, do tipo, se eu perder minha esposa, meu Deus, acabou a minha vida. Te amo, Vanessa. Tá? Mas Jesus precisa ser o primeiro, irmãos. Jesus precisa ser o primeiro. E para finalizar, irmãos, eu queria trazer uma reflexão para nós, que é, diante da revelação de tudo isso aqui que nós falamos e expomos, qual é a resposta que a gente precisa dar? O que seu coração nesse momento considera necessário abrir mão? Porque rivaliza com Jesus. O que nesse momento é o negue-se a si mesmo para você? Porque, irmãos, o jovem rico, quem lembra do jovem rico? Ninguém quer ser o jovem rico. Ninguém quer ser o jovem rico. Que conhecia a lei, que sabia tudo, que tinha conhecimento. Mas quando Jesus fala, pegue tudo que você tem de riqueza, dá aos pobres, ou seja, negue-se e me siga, ele ficou triste, porque ele tinha muitas coisas, ele tinha muitas posses. E talvez nós, mesmo não querendo ser o jovem rico, nós estamos sendo o jovem alguma coisa, que não abre mão de coisas para seguir a Jesus. E se você se identifica com isso, irmãos, abdique. Rompa com algumas coisas. Tome a sua cruz. E siga Jesus pelo caminho que Ele quer que você trilhe. Porque o caminho do discipulado, ele custa tudo. E diante da revelação da glória de Jesus, tudo é perda. Porque só Ele é valoroso. Amém? Se coloquem de pé, vamos orar.